Boa noite a você conectado no site SB 24 Horas, dentro da TV 24 Horas. Ouça o barulho da chuva que está aqui, caindo nesse momento no estádio Décio Vita, em Americana. Mostra as imagens aí, por favor, Denis, do gramado, que está bem bonito, por sinal, né, Léo? E a chuva que Deus está mandando aqui pra gente. Estávamos precisando mesmo, então ela é muito bem-vinda. Tá escuro, mas dá pra ouvir o barulhinho da chuva. Bom, por que nós estamos hoje aqui na cidade vizinha de Americana? Porque esse ano, Bola na Web, nós tivemos a ideia que nós iríamos falar de todos os times da região, de todos os esportes, sem privilegiar somente o time da nossa cidade ou somente o esporte que nós mais gostamos. Nós vamos falar tudo em 2015. Então, eu quero agradecer muito a assessoria de imprensa, a Nassim, do Rio Branco Esporte Clube, que atendeu o nosso convite, e principalmente a ele, o presidente, o Theo Feola, né? Theo Feola, que daqui a pouco estará aqui conosco. Nós estamos aqui na cabine, no estádio Décio Vita, e é muito gratificante ter esse espaço. Quero agradecer muito o Nassim pela oportunidade de nos receber aqui, apesar dessa rivalidade que às vezes ela acaba sendo mesquinha de ambas as partes, porque eu sou de Santa Bárbara, porque eu sou de Americana. Gente, é todo mundo, é Interior Futebol Clube, todo mundo tem que remar pro mesmo lado. União Barbarense não é melhor que Rio Branco, tem a história, sim, tem a rivalidade dentro de campo, mas a atual situação, os dois estão na Série A2, né, Léo? Os dois são times que aspiram à Série A1, os dois têm dívidas. E muita aí. E muita. Então não tem isso, porque eu gosto do União Barbarense, vou falar só do União Barbarense, porque eu gosto do Rio Branco, vou falar só do Rio Branco. Não, eu vou falar do Interior Futebol Clube, né, Léo? Boa noite. Boa noite, Tiane, um beijo pra você, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. É realmente uma honra pra gente do SB 24 Horas estarmos aqui no Décio Vita, em Americana, uma casa que sempre nos recebe muito bem. Eu posso falar particular até em outros canais, na NET, que eu participo também, sempre sou muito bem recebido aqui no estádio Décio Vita. Agradecer, como você já disse, o Nassim, que está aqui na porta acompanhando esse início de programa, por todo o suporte que ele nos deu, sempre aí nos auxiliando, desde que conversamos com ele a primeira vez para fazermos o programa daqui. Ele é um dos causadores, vamos rotular assim, da gente estar aqui hoje no Décio Vita. Então, muito obrigado. Agradecer também a Denise, que é a secretária do Theo Feola, presidente do Rio Branco. Daqui a pouquinho o Theo vai estar aqui com a gente. O Theo está lá numa reunião, resolvendo algumas coisas do Rio Branco, mas ele também nos atendeu muito gentilmente. Daqui a pouquinho senta aqui nessa cadeira aqui ao meu lado para participar do Bola na Web com a gente. O Rio Branco, né, Tiane? A gente tem que destacar o belo início de Campeonato Paulista na Série A2. O Tigre lidera a competição, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, 100% de aproveitamento. Então é um ano que promete aí pro Rio Branco. Foi como você disse, o Bola na Web tem a honra e o privilégio de ser bem recebido em diversos lugares, independente da cidade, independente do lugar. Isso é o que nos enche de orgulho. Então é muito gratificante realmente. O Denis já mostrou aí as imagens, já está escurecendo, não deu para ver muita coisa, é verdade, mas o estádio Décio Vita tá belíssimo. O Nassim já me informou antes do início do programa que faltam apenas alguns detalhes para a liberação do estádio. Amanhã o Rio Branco joga em Capivari, mas provavelmente no próximo jogo, com o seu mando, já deve ser aqui diante da torcida no Décio Vita. Então a gente vai fazer um programa bem legal hoje. O Theo vai estar aqui com a gente, já passamos aí das 8 horas e 5 minutos, mas o Theo tá ali na sala ao lado, tá mexendo ali no computador, tá mostrando algumas coisas ali pro pessoal que tá com ele. Reunião em relação ao Rio Branco, mas ele pediu um tempinho, pediu desculpas, mas garantiu que daqui a pouquinho tá aqui pra gente bater bola com ele. Tiane? É igual aquele, né? O patrão, quando começa a ir nos setores da firma, na empresa, que cada empresa tem seu encarregado, aí quando o patrão chega, sempre algum quer falar: olha, patrão, vem aqui ver meu trabalho, vem aqui ver, tá faltando isso, precisa comprar tal peça, né? A mesma coisa que acontece com o Theo Feola. E deixa eu só também falar, porque é o seguinte, no anúncio do SB 24 Horas, no Facebook, onde você que está nos acompanhando viu que estaríamos aqui, também constava o nome do Fael Júnior, que é o treinador do Rio Branco. O Fael estava certo a presença dele até ontem, mas por motivos particulares, ele teve uma pendência a resolver lá no ABC Paulista, onde ele reside. Ele informou ao Nassim, o Nassim nos repassou. Então mesmo assim a gente agradece imensamente. O Fael fez questão de citar, Tiane,
que depois do carnaval, o dia que a gente quiser, ele participa conosco. Ótimo. Então assim, é muito legal a gente ter as portas abertas com o treinador do Rio Branco também. Então só para esclarecer, você que também está esperando o Fael Júnior, hoje infelizmente ele não vem, mas em breve vai estar participando conosco. É importante a gente destacar que também nós temos em pauta agendamentos com o Internacional de Limeira, Independente de Limeira, tentamos o Capivariano, estamos ainda em busca do 15 de Piracicaba. Então, não é porque o Rio Branco é o maior rival do União Barbarense, porque o SB 24 Horas foi fundado na cidade de Santa Bárbara, não é porque eu sou barbarense, o Léo é barbarense, que nós não vamos deixar de falar do Rio Branco, jamais. Até porque nós temos que dar espaço para os clubes aqui da nossa região. A Globo vai falar do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Se nós não dermos espaço para o que é da gente, para os pratas da casa, digamos assim, quem vai dar espaço para eles? Então, o convite foi feito, foi muito bem recebido pela diretoria do Rio Branco Esporte Clube, pela assessoria de imprensa e até pelo próprio técnico, né, o Fael Júnior, que infelizmente teve um compromisso. Isso acontece até porque os técnicos geralmente moram em outras cidades, né, Léo? Eles fazem, então, se tem algum problema, tem que ir para casa dele resolver, até porque amanhã ele tem jogo. Pois é. Amanhã o Rio Branco joga contra quem? Contra o Oeste de Itápolis, que o União Barbarense venceu na estreia por 3-1. Ou seja, o Rio Branco é amplo favorito nesse jogo de amanhã, até por tudo que vem demonstrando nesse início de campeonato. E como é bom, né? É claro que a gente torce para que todas as equipes do interior se deem bem. Imagine que gostoso ver União Barbarense e Rio Branco na primeira divisão. Um derby na Série A1 seria sensacional. Então é por isso que a gente está aqui, porque a gente valoriza. E a gente sente muito realmente por algumas pessoas que não entendem isso, que levam para o lado do bairrismo e que até criticam a gente injustamente. O que a gente está fazendo, a gente tem a certeza e vê com os amigos que a gente conversa que está sendo muito bem aceito pelo pessoal. Então a gente fica muito feliz. O Theo está chegando por aqui, programa ao vivo é assim mesmo. O Theo vai sentar aqui. Theo, pode ir ali no meio, por favor. Theo Feola, presidente do Rio Branco, já se encontra aqui conosco. Vamos falar do Rio Branco Esporte Clube. A gente fazia questão de frisar aqui, Theo, que você estava numa reunião, por isso houve esse pequeno atraso, mas tudo bem. O pessoal está ansioso para ouvir suas palavras. Primeiramente, muito obrigado. Já agradecer aqui a sua secretária, Denise, que por conta dela foi viabilizada a sua presença. Muito obrigado, Theo. Theo, estava conversando aqui com a Tiane antes de você chegar. Acho que esse início de Série A2 para o Rio Branco é melhor do que vocês esperavam ou estava dentro dos seus planos antes do início do campeonato, né, Theo? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Tiane. É sempre um prazer estar falando com vocês. Na verdade, a gente sempre espera o melhor, né? É que às vezes o melhor não é o que sempre acontece. Porém, eu acho que foi uma luta muito grande desde o mês de novembro, em que nós buscávamos alternativas para o futebol do Rio Branco. Oportunidade que apareceu a Zaca, junto com o Alan Zexer, nosso parceiro, o Ayrton, gerente de futebol hoje. Uma parceria que tem dado certo. A gente tem procurado profissionalizar todos os departamentos do futebol profissional do clube, desde a questão do departamento de futebol em si, operacional, comissão técnica, desde o departamento de comunicação, o departamento de marketing, enfim, a gente tem buscado aí melhorar e profissionalizar os departamentos de futebol para buscar o resultado. Eu acho que tudo o que acontece dentro de campo faz parte daquilo que se planeja na pré-temporada, e do trabalho realizado anteriormente. Eu acho que os resultados que vêm saindo cabem ao planejamento realizado desde o mês de dezembro e antes agora na pré-temporada. Então, dentre esses quesitos, a comissão técnica que foi escolhida, já deixar um abraço e nosso agradecimento para o Fael e toda a comissão técnica. Escolhida a comissão técnica, deixamos a cargo deles a escolha de todos os atletas. Então eu acho que isso que tem dado certo, cada um no seu quadrado, né, Léo? Cada um fazendo a sua parte, o pessoal da comissão técnica montando a equipe, realizando os treinamentos, os coletivos, a gente fazendo a gestão do futebol com transparência e credibilidade fora do campo. Então a gente tem procurado errar o quanto menos, acertar o quanto mais para que as coisas aconteçam dentro de campo.
Theo, primeiro, parabéns pela estrutura que o Rio Branco está oferecendo no momento, pelo estádio. Quero destacar muito, que a minha formação é em comunicação social e jornalismo, por ter um departamento de comunicação dentro de um clube, que é importante, que às vezes as pessoas priorizam outras coisas. E a gente sabe das dificuldades que nós temos no futebol do interior do estado de São Paulo. Então, ou você escolhe ter um assessor de imprensa ou você tem um gerente de futebol. São 2 pesos e 2 medidas para tudo. Mas eu quero deixar o parabéns através do Nassim, que ele faz um trabalho excelente. Todas as vezes que nós entramos em contato, ele nos atende muito bem. E a outra pergunta é, falando já do futebol interior, como é ser gestor, presidente de um time do interior, que nós sabemos as dificuldades, que tem as suas dívidas que vêm decorrente de anos, como que é ser hoje presidente do Rio Branco Esporte Clube? É uma luta diária, né? É uma dificuldade muito grande. Quem vem aqui assistir o jogo às quartas, aos sábados, torce, às vezes xinga, não sabe a dificuldade que a gente passa para manter o futebol do Rio Branco em dia, e não o futebol do Rio Branco. A gente vê a situação de todos os clubes do interior. Então é uma coisa muito difícil, mas muito gratificante. Eu, na verdade, sou presidente do Rio Branco porque cresci aqui no Décio Vita, cresci no Clube Social do Rio Branco, cresci na sede náutica. Meu avô foi conselheiro nato do Rio Branco, meu tio foi vice-presidente, meu pai foi vice-presidente. Enfim, mas as dificuldades são muito grandes. Veja-se esse ano passado e esse ano que entra, que a gente está numa crise econômica do país todo e que os patrocínios estão muito escassos. Então a gente tem que ser criativo, buscar alternativas viáveis para geração de receitas para o clube. Uma delas é a parceria que nós estamos fazendo com a Zaca, agora junto com a Zaca e com a Zâmbia, que é a nossa agência de publicidade que tem cuidado junto com o Nassim do marketing e da comunicação do Rio Branco. A gente tem buscado outras fontes de receita além dos patrocínios tradicionais. Então a gente tem o sócio torcedor da Ambev, a gente está buscando uma alternativa que eu já vinha trabalhando até antes da parceria, que é de crowdfunding, que é isso, é o financiamento coletivo, né? Estamos buscando melhorar, fazer ações de marketing para melhorar a bilheteria do clube. Estamos em busca de empresas parceiras, tanto para o patrocínio tradicional de camisa, quanto para cotas de patrocínio menores, que vão ajudar na composição da receita do clube, onde você não oferece a camisa, mas você oferece outros tipos de mídias, placas no estádio, ações em dias de jogos, banners na TV Rio Branco e também no site do clube, no Facebook, inserções na rádio do Tigre que a gente está trabalhando. Então a gente tem buscado diversas alternativas de geração de receitas para tornar o clube autossuficiente. Agora, é difícil? É difícil. Passamos uma Copa Paulista muito difícil no segundo semestre do ano passado. Eu, praticamente, junto com o Walter Bartels e o Dr. Franzin, respectivamente o vice-presidente financeiro e o presidente do conselho do clube, que me ajudaram muito, mas a gente carregou nas costas o clube, junto com o João Batista, que era o técnico, que entendeu a situação difícil também. Eu acho que é muito importante você ter pessoas ao seu lado que vistam a camisa e que enfrentem as dificuldades juntos. Então isso se torna mais fácil. Mas foi uma Copa Paulista muito difícil, sem patrocínio, sem estrutura. E agora, com a nova parceria com a Zaca Esportes, a gente tem buscado dar toda a condição de trabalho para os atletas, para a comissão técnica, melhorar a estrutura do clube e profissionalizar o departamento de futebol no seu todo. Então a gente não para de trabalhar um minuto, né? Não tem remuneração nenhuma por isso, às vezes nem o reconhecimento, enfim, mas a gente faz com luta, com garra, com amor pelo clube e com amor pela cidade americana. Muito legal, Theo, muito legal isso que você está falando. Então, para quem curte esses meios de comunicação da equipe que torce, mais especificamente no caso para os rio-branquenses que estão nos acompanhando, oportunidades para acompanhar o Tigre aí não faltam, como o Theo já citou. Tem a TV Web TV Web Tigre, né? TV Web Rio Branco. Tá em andamento aí uma possível rádio Tigre, que também vai falar muito sobre o Rio Branco, ou seja, online, né, Theo? Então, ou seja, você vai ficar sempre muito bem informado do que acontece com o Rio Branco Esporte Clube. Theo, o torcedor vai ficar bem informado, vai poder ver pela internet, vai poder ouvir
também os jogos do Rio Branco, as entrevistas e tudo mais, mas quando o torcedor vai poder vir até o Décio Vita para acompanhar de pertinho? Como é que está essa situação do estádio? Quando é que vai ser liberado? O que você pode falar para o torcedor? A gente espera que sábado agora, para o jogo contra o São Caetano, a gente consiga a liberação da Federação Paulista de Futebol. Fizemos um apelo hoje, encaminhamos a liberação de estádio para Coronel Marinho, Coronel Suíta. Vamos entrar em contato com o Reinaldo, com o Marco Polo, se necessário. Tem algumas regras a serem cumpridas, mas desde sexta-feira, quando começou a construção do muro, até domingo, quando terminou a construção do muro, depois a questão burocrática da liberação do AVCB, que a gente já tinha pelo Corpo de Bombeiros, a liberação do laudo de segurança pela Polícia Militar, ainda no dia de ontem. Hoje o protocolo do pedido de cassação e revogação da liminar numa ação que a gente sofria do Ministério Público, o juiz despachou solicitando a manifestação do Ministério Público, que concordou com a liberação de estádio, e agora às 6h30 da tarde o doutor Eloy conferiu todos os documentos encartados nos autos do processo e deu a liberação judicial também do estádio. Então nós temos a liberação do estádio pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar, com parecer favorável do Ministério Público e pela Justiça. Agora só falta a Federação Paulista de Futebol autorizar o jogo de sábado aqui para a Americana. Nós temos muita fé nisso, né? Foi um trabalho árduo, intenso, durante o fim de semana, no dia de ontem inteiro, no dia de hoje inteiro. Passei ontem o dia praticamente no batalhão da Polícia Militar. Hoje o pessoal da Prefeitura, o jurídico da Prefeitura, junto com o secretário Roger Williams, passaram o dia no fórum, tentando despacho os procuradores da Prefeitura, junto com o Alex, junto com o Alain e com o Ayrton. Então foi um trabalho feito a várias mãos, né? A gente tem que agradecer aí a Polícia Militar, que fez a vistoria com brevidade. A gente tem que agradecer a Secretaria do Esporte, em nome do Roger Williams, que se empenhou na questão de encaminhar a documentação. A gente tem que agradecer a Secretaria de Negócios Jurídicos de Americana, que fez a petição de maneira rápida para ser despachada pelo juiz. Agradecer a Zaca, que fez a construção do muro. Agradecer ao deputado Chico Sardelli, que é um entusiasta do Rio Branco, já foi presidente do Tigre, já foi também vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, a quem também monitorou todo o processo. Então, quer dizer, o empenho total de todo mundo, né? Focado 24 horas desde sexta-feira nessa questão para a liberação do muro. Agradecer ao Sena, que fez aqui a construção do muro, agradecer ao Zé Bracinho e ao Luizão também, que são funcionários da Prefeitura, que são incansáveis. Então, muita coisa acontece para que as coisas saiam da melhor maneira, e a gente tem que ter o reconhecimento de agradecer principalmente aos funcionários que trabalharam aqui na obra do muro para que essa liberação acontecesse no dia de hoje. Theo, ontem eu passei ali na Rua Fernando de Camargo e foi muito chocante ver aquela cena da sede do Rio Branco, a sede social do Rio Branco ali da Rua Fernando de Camargo no chão. É muito triste, porque eu lembro que eu estava aqui no Colégio Dom Pedro em Americana, e todo mundo na época de escola, não vi a hora de fazer 15 anos para poder ir no Rio Branco, que tinha várias coisas. Você curtia as baladinhas do Rio Branco, que eu sei. Eu não curtia muito, mas é porque eu lembro que o pessoal sempre ia e todo mundo comentava. Denis ia. O Denis ia, tá vendo? O Denis lembra, né, Denis? Que tinha a noite da camiseta, autógrafo com o Dalton Mello, sempre vinha alguém, são os 90 graus, né? Como que tá a situação da parte social do Rio Branco Esporte Clube? Nós não podemos esquecer, pessoal, eu falo pessoal porque quem está em casa nos assistindo, porque a gente fala muito do futebol, fala do União Barbarense dentro do campo, do estádio Antônio Guimarães, fala do Rio Branco Esporte Clube aqui do Décio Vita, mas esquece da parte social, que é importante. Até porque é um também. patrimônio do clube. A gente Exato. tem que Como que tá essa situação, Theo? Vocês são novos. Eu ia nas domingueiras do Rio Branco de bicicleta. Olha só. E meus pais iam, diversos casais. Pela fisionomia do Denis, ele também fazia isso. O Denis ia de busão. Eu ia nas domingueiras, vários carnavais de salão, eram os melhores carnavais de salão da cidade, eram no Rio Branco. A piscina semiolímpica que a gente tinha também aquele
o futebol de salão, a natação, até o hóquei do Rio Branco foi famoso por uma época, né? E para mim também é triste, para todo mundo é triste. O Rio Branco participou da vida da cidade americana, só que não tem jeito. Você chega numa fase que você tem que preservar um patrimônio em detrimento de outro. E a única alternativa que a gente tinha para quitar todas as dívidas do clube era vender a sede social, coisa que aconteceu na gestão do Dr. Franzin, aprovada pelo conselho do clube. Enfim, hoje o Rio Branco saneou suas dívidas. A gente não tem mais dívidas trabalhistas. O valor da venda daquela sede foi depositado na Justiça do Trabalho para a quitação das demandas trabalhistas. Enfim, então, para salvar o clube, a gente teve que sacrificar uma parte do patrimônio. Nós temos hoje aqui o estádio, né, concedido para a Prefeitura Municipal, que tem a responsabilidade de dar toda a manutenção aqui no estádio. Nós temos ainda a sede náutica, que tem 84 mil metros, onde funciona a sede social do clube hoje. A gente não tem muitos sócios lá, mas temos piscina, temos academia, temos campeonato de futebol, temos quadra de tênis, enfim. A sede social e o clube social do Rio Branco é deficitário. A gente tem buscado algumas alternativas para fazer com que o clube se pague, né? Mas está preservado o patrimônio do estádio, está preservado o patrimônio da sede náutica. São 86 mil metros aqui, 84 mil metros lá. E a gente tinha que fazer alguma coisa para não perder tudo e para manter tanto o clube social como o departamento de futebol profissional do clube e as categorias de base. Enfim, eu acho que comparado com qualquer clube da região, eu acho que o Rio Branco ainda está numa condição muito melhor, praticamente com as dívidas saneadas, né, com o patrimônio preservado, e agora a gente está buscando algumas alternativas de receitas aí, tanto para o clube social quanto para o departamento de futebol. É triste, mas faz parte da vida, né? Eu acho que, eu até brinco, a gente tem algumas placas aqui das empresas que contribuíram com a construção da arquibancada. E 80% delas, ou os proprietários faleceram, ou elas já fecharam, ou tiveram problemas, enfim, eu acho que é um ciclo, né? E a gente está com o Rio Branco e com a Zaca agora no novo ciclo, buscando o resgate e o profissionalismo do departamento de futebol. A gente tem buscado também algumas alternativas. E eu acho que o próximo passo, quando a gente conseguir deixar tudo redondinho aqui no departamento de futebol, coisa que já está acontecendo, né? O departamento de futebol sendo financeiramente autossuficiente, o que vai acontecer com certeza com o nosso acesso, se Deus quiser, aí a gente tem que cuidar de organizar e resolver de uma vez por todas a questão da sede social do clube, que tem funcionado, né? De maneira deficitária, mas tem funcionado, tem acontecido lá o campeonato de futebol para os sócios, mas a gente tem muito que melhorar ainda. Precisa falar com o Theo? O Theo, que é uma assinatura? Vamos lá. O programa ao vivo é assim. Com a gente não tem essa conversa, não. A Tiane já falou aqui no início do programa que quando o chefe está presente, tudo pode acontecer. Então ele tem que assinar aqui rapidinho, com toda certeza. Aí, ó, rapidinho, ó. Tá. Pronto, o Theo já está de volta com a gente aqui. Theo, você tem mais uma pergunta, Tiane? Depois eu faço. Pode falar. Eu queria saber que você tocou num ponto da categoria de base, para manutenção da categoria de base. Como que está a situação da categoria de base do Rio Branco? A gente tinha a categoria de base aqui do Rio Branco organizada da seguinte maneira. A gente fez algumas parcerias com categorias com clubes de futebol amador da cidade. A categoria sub-11 e sub-13 representada pelo Unidos da Cor Denúncia. A categoria sub-15 e sub-17 representada pelo Colorado, e a sub-20 sempre tocada aqui pelas mãos do Rio Branco mesmo, do nosso departamento de futebol. Como funcionava? A prefeitura ajudava com o transporte das crianças, o Rio Branco pagava as inscrições dos atletas e os registros federativos, e eles disputavam os campeonatos paulistas com a camisa do Rio Branco. Algumas mudanças podem acontecer no decorrer desse ano. Hoje ainda nós oficiamos para a federação para disputar a Copa Ouro, né, Nassim? Do Sub-17. Então a gente vai ver como vai funcionar o Sub-17 aqui para frente, conversar com o Dr. Panhoca, que é o médico que é responsável hoje pelo projeto social do Colorado, que é uma pessoa muito séria, responsável e querida pela gente.
A gente vai fazer uma parceria para disputar junto essa Copa Ouro em relação ao Sub-17, aproveitando os atletas do Colorado, colocando alguns atletas do Rio Branco, e também o Sub-20 vai ser tocado aí pelo próprio Rio Branco, como já vinha acontecendo nos últimos anos. As categorias Sub-17 e Sub-20 a gente entende de fundamental importância para a formação até do elenco profissional do clube. Veja-se que no elenco dessa 2 e na Copa Paulista, os nossos atletas que vieram dessas categorias disputaram a Copa Paulista e integram o elenco profissional da 2. O caso do Brian, do Keita, do Cafu e do Wallace, né? Então eu acho que aí é um patrimônio do clube, é aí que o clube tem também uma perspectiva de geração de receitas, da venda de direitos federativos de jogadores, de revelação de atletas. Então eu acho que a gente conseguindo organizar toda essa questão, a gente vai ter mais aí um diferencial no Rio Branco, que é a preparação do ciclo total da categoria de base para o profissional. Extremamente difícil, se é difícil manter o departamento de futebol profissional, muito mais difícil ainda manter as categorias de base. Tudo custa, né? É lanche, é transporte, é assistência médica, é alimentação, então é muito difícil, tudo custa muito, né? Enfim, a gente tem buscado algumas alternativas e parcerias também para fomentar a categoria de base do Clube do Rio Branco. Léo. Show de bola. Denis, tem como você virar a câmera só um pouquinho? Vamos mostrar o Nassim para quem está nos acompanhando. A gente está falando aqui Nassim, ó. Esse é o Nassim, assessor de imprensa do Rio Branco, um dos responsáveis pelo programa Bola na Web estar acontecendo hoje aqui no Décio Vita também. Theo, você já falou em relação a dinheiro, que um possível acesso vai ajudar e muito, e a gente sabe o quanto ajuda em termos financeiros, mas pelas dificuldades passadas nos últimos anos, principalmente no segundo semestre do ano passado, hoje o Theo consegue dormir um pouco mais tranquilo em relação à saúde financeira do Rio Branco? Com certeza, sim e não, né, Léo? Porque é o seguinte, a Zaca é uma empresa que faz a parceria de futebol com o clube. Ela é a nossa investidora e é óbvio que ela quer ter um retorno financeiro. A gente aceitou a parceria com a Zaca porque a gente entendeu que eram pessoas sérias, honestas, empenhadas no propósito de acesso do Tigre, leais, né, e extremamente profissionais. Então, o sucesso do Rio Branco é o sucesso da Zaca e vice-versa. A Zaca investe agora na A2 para buscar um retorno financeiro, principalmente no caso do acesso para a Série A1. E assim, não é que hoje o Rio Branco é dependente da parceria, como diversos outros clubes, né? O União Barbarense tem um contrato parecido lá na sua cidade, nossa querida vizinha Santa Bárbara. Enfim, só que é óbvio que a parceira, a investidora, ela também quer um retorno financeiro. Então, se ela não tem um bom retorno de venda de atletas, de bilheteria, de venda de camisas, de captação de recursos através de patrocínio, se não for viável financeiramente, a parceria não continua. Então eu tenho a obrigação de ajudar o investidor, o parceiro, a buscar todas essas receitas, porque a gente quer que uma parceria dessa, séria, continue por longos anos. O contrato é de 3 anos que a gente tem, mas a gente tem se entendido muito bem. Você vê que está aqui o Alan, está aqui o Ayrton. Acabei de assinar alguns documentos, então eu dou entrevista e também estou trabalhando aqui no estádio. São 8h30 da noite, a gente está aqui, né? Ontem também eu dei uma entrevista para a NET no Lente Esportiva, saí de lá às 10 horas, tive uma reunião também com o pessoal. Então quem pensa que é fácil, a gente trabalha quase todos os dias aí. Então a gente precisa fazer para que a parceria seja saudável, que eles tenham também receitas, né? Que eles tenham a entrada de recursos, porque eles não só colocam recursos, eles querem o retorno financeiro, e isso é uma questão óbvia, lógica, e a gente tem a obrigação de ajudar nisso, para que a parceria continue sendo saudável e a gente consiga montar bons times, né? Conseguir o acesso esse ano e montar um time competitivo, se Deus quiser, na 1 do ano que vem. A gente está falando da Zaca Esportes, você até citou os 2 integrantes da parceria que estavam aqui agora há pouco também. Mas como foi feito esse contato, Theo? De quem partiu essa indicação? Vocês que foram atrás dessa parceria? Como é que tudo funcionou até que o negócio fosse concretizado?
Na verdade, a Zaca chegou até a gente, né? Eles tinham uma parceria, uma eventual parceria com os parceiros lá, com a Carmo de Souza. Isso, que é que era, União. Então, todo mundo fala, são os mesmos? Não são os mesmos. Eles estavam no União? Não, eles não estavam no União. Na verdade, eles tinham uma previsão e uma vontade de entrar de sócios na Carmo de Souza para o rateio de despesas. Os entendimentos não se deram muito bem comerciais entre eles. Eles procuraram pelo Rio Branco, viram a estrutura do nosso clube, viram a estrutura da cidade americana, e eles queriam uma certa independência maior em relação aos sócios que eles eventualmente teriam, né? E eles também queriam uma gestão compartilhada com a gente, mas uma certa independência na tomada de decisão. Como lá eles teriam que decidir, tanto com o presidente do clube, quanto com o conselho, quanto com os eventuais sócios, eles preferiram deixar a União Barbarense de lado, porque o União já tinha essa parceria com a Carmo e eles seriam apenas sócios, e daí eles resolveram e optaram por iniciar uma conversa e procuraram o Rio Branco, né? Tivemos uma reunião, eu, o Dr. Franzin, Walter Bartels, com o pessoal. Eles gostaram da estrutura, eles gostaram de saber que o Rio Branco está praticamente com as dívidas saneadas, que a Americana acolheria muito bem, por ser um clube centenário tradicional da cidade, por ser o único time da cidade. Ambas as partes foram pesquisar a idoneidade e a seriedade, né? Porque essa é a minha primeira preocupação. A gente já cansou de ver parceria em que os parceiros vêm, trazem os atletas meia boca, vão embora e deixam as reclamações trabalhistas. São os aventureiros, né, Theo? É o que mais tem. Até porque a gente tinha diversas propostas de parceria, só que algumas a gente não quer nem ouvir, porque a gente sabe que não são concretas e consistentes. Quando a gente fez a reunião com a Zaca, foi muito legal. A gente foi procurar saber quem era essa empresa, quem eram os investidores. Após isso fizemos uma outra reunião. Eu, por via das dúvidas, passei uma tarde toda até escondido lá, almoçando com o Alain em São Paulo, né? A imprensa especula muito, né? E eu até falo para aqui o pessoal da imprensa, que são nossos parceiros, que eles querem saber a todo custo o que está acontecendo. Eu falo, às vezes atrapalha. Luiz Peninha. Né? Não é só você que está falando, né? Eu estou falando que tem um pessoal muito ansioso da imprensa e algumas questões a gente tem que tratar em sigilo para que não atrapalhe as negociações, para que a gente tenha, na verdade, tranquilidade para elaborar uma minuta de contrato, para discutir os pontos de um, de outro, enfim. E daí as coisas aconteceram dessa melhor maneira, fizemos o contrato, começamos os trabalhos e as coisas, graças a Deus e ao empenho de todos aqui no Rio Branco, têm dado certo. Tiane, já vou deixar você falar, deixa eu só completar uma outra pergunta. Semana passada eu deixei você falar. E olha que hoje eu tô um pouco gripado, mas é que falando da Zaca Esportes, me veio uma outra pergunta rapidinho pro Theo, só para não perder o fio da meada. O que o Rio Branco, dos jogadores do atual elenco do Rio Branco, quais pertencem ao Rio Branco? O que o Rio Branco vai lucrar em caso de venda desses jogadores pós-Série A2? Como é que funciona essa divisão? Quais jogadores são da Zaca Esportes? Quais jogadores são do Rio Branco? Ou todos são da Zaca? Como é que funciona? Simplificando, o nosso contrato é assim hoje, né? A gente até para fazer uma renegociação desse contrato, em razão da Zaca estar empenhando alguns valores aí a quem e além do que o combinado, né? Caso da construção do muro, caso de algumas guias que tivemos que recolher, uns investimentos que eles fizeram além do combinado, mas o contrato hoje se encontra da seguinte maneira: todas as receitas geradas pelo clube a partir da assinatura do contrato e constituídas a partir da assinatura do contrato, as receitas todas, 70% são da Zaca e 30% são do Rio Branco. Venda de ingresso, venda de camisa, sócio torcedor, negociação. A negociação de atleta tem um porém. Os 4 atletas que são da base do Rio Branco, Cafu, Keita, Brian e o Wallace, 80% são do Rio Branco, 20% da Zaca. Todos os atletas trazidos pela Zaca, 70% são da Zaca, 30% do Rio Branco. Enfim, então foi tudo combinado, escrito, tá tudo claro. É óbvio que contrato a gente pode rever desde que seja interessante para ambas as partes, mas hoje a gente está dessa maneira. Eu acho que é justo, né, para todo mundo,
também acho justo dar uma compensação para a Zaca, que está investindo valores maiores do que o previsto, né? E é como eu falo aí pro Ayrton, pro Alan, a gente tem que se ajudar, né? O sucesso de todos é o sucesso do Rio Branco, é o sucesso da parceria, enfim. Então eu tenho procurado aí da melhor maneira dar todo o suporte para eles. Eu falei do Peninha porque eu tenho muito respeito, gosto muito dele. Quando eu comecei a trabalhar na imprensa, que eu era setorista do União Barbarense, o Peninha me ajudava muito. Eu sou uma admiradora dele. E ele fala pra caramba, né? O Peninha é um grande amigo, né? Além de ser um entusiasta do assunto aí. O que você não souber de futebol, você fala com o Peninha. Esses dias eu pedi pra ele por um jogador, se ele se lembrava ou se ele achava pra mim onde que tava, que eu precisava resolver um problema com o jogador antigo, né? Ele falou: esse jogador tá jogando no Operário, um clube amador, não sei de que bairro de São Paulo, só que ele está suspenso por não sei quantas rodadas. Eu falei: Peninha, você é um artista, né? Enfim, ele é um garimpador, né? Mas assim como ele, que está aqui sempre presente, o Renato Piovesan está sempre presente, o J. Lima está sempre presente, o Júlio Zara, que sempre entra em contato conosco, o pessoal quer saber, né? E é o papel da imprensa, é o papel do jornalista, né? Só que às vezes a imprensa não tem a paciência que o gestor precisa para resolver as coisas, né? Eles querem resolver ou saber antes que as coisas aconteçam. Enfim, mas a gente aprende a conviver com isso. Eu acho que faz parte do futebol, é até gostoso. A gente depende também da imprensa. Eu acho que fica o agradecimento a todos esses jornalistas e alguns outros que acompanham a nossa vida aqui que eu não citei, porque a divulgação dos jogos, a divulgação dos projetos, a divulgação das ações do clube pela imprensa também colaboram em muito aí para o sucesso do clube dentro e fora de campo. Exatamente. Theo, Campeonato Paulista da Série 2, dia 28 de fevereiro às 16 horas, o que tem? Dia 28 de União e Barbarense. Você olhando assim pra ele ia acertar na hora. É que eu tava fazendo as contas aqui das rodadas e eu me perdi, mas tem derby, né? Tem derby, e aí? A derby todo mundo sabe, a imprensa tem um glamour, né? É gostoso o derby, né? Eu contei aqui uma história que uma vez eu fiz um derby aqui que eu me dei mal. Eu com 18 anos, colocaram eu pra ser repórter da galera. Aí fui entrevistar o pessoal do União e entrevistar o pessoal do Rio Branco. O pessoal do Rio Branco não gostou muito, tocaram eu da arquibancada. Mas é coisa que acontece. Mas é gostoso, tem um outro clima, tem um outro sabor. 3 pontos pra União Barbarense ou 3 pontos pra Rio Branco. É diferente, ainda mais com o retrospecto, né, Theo? Que... Nem fale. que não é tão favorável à equipe que você dirige no momento, né? A equipe tá meio empatada, mas a fase que eu tô aqui, acho que foi uma vitória nossa e 3 derrotas. Então eu tô engasgado com o União, né? Eu já falei. O Dário tá ganhando do O Dário senhor. Tá ganhando. O Dário comentou com a gente que ele já conversou com você em relação a isso. Ele fala, mas eu falo. Você sempre ganha o derby, mas você sempre fica atrás do campeonato, né? Mas eu quero ficar na frente do campeonato, né? Nós queremos ficar na frente do campeonato e ganhar o derby, Dário. Então, se Deus quiser, a gente vai descontar agora na Série A2. É uma rivalidade gostosa entre as duas cidades. Eu acho que tem que ser uma rivalidade saudável, né? Então, até comentava com o Dário esses dias atrás, eu falei, eu acho que seria legal os dois subirem, porque ter um derby dos dois na primeira divisão seria o que todos nós gostaríamos, né? Enfim, mas o derby tem um sabor especial, é uma rivalidade que vem de anos. E eu, se Deus quiser, no dia 28 vou continuar feliz como eu tô hoje no topo da tabela. Ontem eu dei uma entrevista, o repórter lá, o Rogério, começou assim, até mandar um abraço pro Rogério. Ele disse: vamos entrevistar hoje o presidente mais feliz do campeonato, né? Eu falei, eu nunca tive aqui nessa condição, né? Estando em primeiro, então é óbvio que a gente tem que manter o pé no chão. A2 é um campeonato extremamente difícil, os times são extremamente iguais. Não é porque o Rio Branco ganhou 3 que tá tudo ganho, muito pelo contrário, tá no começo de um campeonato muito difícil. Temos uma sequência de jogos complicada agora, o Oeste que está bem na tabela, o São Caetano que está entre os 4. Então cada jogo é uma decisão. Então, apesar
aí da brincadeira da gente estar em primeiro. Eu acho que muito pelo contrário, está só começando o campeonato, a gente tem que cuidar de se esforçar e se empenhar para ir ganhando cada jogo é uma luta, cada jogo é uma guerra, cada jogo é uma batalha vencida. Então é lógico que a gente tem que baixar a bola, né? Deixar o entusiasmo um pouco de lado e lutar sempre pelo próximo resultado. É óbvio que a gente está em primeiro na tabela, isso é fato, então também não tem como a gente esquecer essa situação, mas a gente tem que tirar o entusiasmo aí um pouquinho e pensar com seriedade em todos os jogos. Então é isso que o Fael tem dito para os nossos atletas, parabenizar a raça e a garra dos atletas aí, que ganhou um jogo de virada, ou quase tomamos um empate também em Guarulhos contra o Guaratinguetá e depois conseguimos fazer os gols e fazer os 4-1. Apesar dos 4-1 também não reflete o que foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil. Quem fala o Rio Branco goleou, acha que o jogo foi fácil. Não foi não. Enfim, então a gente tem que pensar com calma, trabalhar bastante, porque a gente quer o acesso como todos os outros 19 times da Série A2 querem, e todos ainda têm essa chance e essa condição. É óbvio que a gente tem um certo conforto em relação dos resultados que já aconteceram, mas tem que ter calma, tranquilidade, segurar o entusiasmo, pensar com muita seriedade e empenho no próximo jogo para fazer o próximo resultado. Por méritos do Rio Branco também esse conforto, né, Léo? Aliás, como disse o presidente Theo, também serve pro Corinthians, né? Que tem uma vantagem aí de 4-0 sobre o OC Caldas. Só não vai relaxar amanhã, pelo amor de Deus. Exato, é o discurso do Tite, né? Pois é. Que ele está surpreendendo aí. E passamos por isso, né, Tiane? Na nossa eliminação da Copa Paulista. Eu ia lembrar disso. Tínhamos feito 3-0 aqui no Independente. Todo mundo falou: o que aconteceu lá que vocês tomaram 3-0? Eu falei: a mesma coisa que aconteceu aqui quando nós fizemos os 3-0. É futebol, né? Isso. O resultado acontece dentro de campo e a gente está sujeito. Enfim, não gostaríamos que fosse assim, mas eu acho que é uma lição pra gente, né? É óbvio que o elenco que está aqui hoje no Rio Branco não é o mesmo elenco da Copa Paulista, mas que fica a lição de ter tranquilidade e pensar com seriedade e não deixar a peteca cair para a gente continuar fazendo os resultados. É isso. O Theo estava citando agora há pouco em relação ao Deb, e eu estava até comentando com a Tiane antes de você chegar aqui já no ar, sobre essa questão, que seria muito interessante as duas equipes subirem e ter um derby na primeira divisão, seria simplesmente sensacional. Ainda falando um pouco de acesso, Theo, você já fez questão de frisar, pés no chão, tá só no início do campeonato, tem muita água para rolar ainda, mas eu acho, pelo menos com todos os presidentes, técnicos, jogadores que eu converso normalmente, eles têm na cabeça um número para um possível acesso. É inevitável também dizer que a Série A2 é uma caixinha de surpresas quando se trata de números, de acesso, de rebaixamento e tudo mais. Mas você com o Fael, ou você sozinho, já chega a pensar numa numeração para um possível acesso, Theo? Você tem já isso bem claro na sua mente? Não, eu não gosto de matemática. O ano passado nós fizemos muitas contas para não cair. Saímos da última rodada, apesar dos resultados nos ajudaram e a gente nem precisava da vitória no final de contas. Então está muito cedo ainda, né? A gente tem que ver, um número acontece se um time ou outro deslanchar, outro acontece se ficar embolado, não dá para comparar um ano com o outro, futebol não é previsível, e eu acho que não é o momento da gente ficar fazendo conta. Eu acho que o momento é pensar em ganhar jogo, né? Em fazer gol. Enfim, é óbvio que a gente pode comparar com os números do ano passado, mas eu não posso nem fazer essa comparação, que ano passado a gente não teve o retrospecto, né? Enfim, então prefiro não comparar, prefiro não fazer conta no presente momento. A gente tem só aí tentado buscar metade dos pontos o quanto antes, que é o que o Fael já colocou, né? A metade dos pontos relativos, e procurar fazer a maior pontuação possível. O que tem acontecido esse ano é que eu acho que a gente não está perdendo pontos em jogos que a gente tinha possibilidade de perder. No ano passado a gente perdeu muitos pontos em jogos que a gente tinha possibilidade de fazer o resultado. Aqui mesmo na estreia nós empatamos, se não me engano, com o Monte Azul. Sim. Né? E podíamos ter ganho. Foi um jogo que o Rio Branco foi bem superior, jogando em casa, estreando em casa.
Aí você empata em casa, quer dizer, de 3 pontos cai para 1. Cada vitória é um caminhão na 2, né? 3 pontos às vezes é uma distância muito grande. Então eu estou procurando não fazer contas e a gente pontuar o máximo possível antes da metade do campeonato, né? É uma gordura que, se a gente tiver a possibilidade de ter, não para administrar resultado, mas para a gente ter uma tranquilidade, uma confiança no grupo, de entrar em campo numa situação mais confortável. Eu olhando assim o elenco do Rio Branco, você citou a imprensa agora há pouco, a imprensa faz projeção, você disse que não, mas a imprensa trabalha com números de possível acesso e tal, e olha também os elencos e, a partir do que vê no elenco, analisa as possibilidades. Eu olho o elenco do Rio Branco, eu vejo 3 peças que, pelo menos para mim, descrevem o que pode ser o Rio Branco na Série A2. Você tem o Fael Júnior como treinador, você tem o Kleber Alves no gol, que é o jogador de confiança do Fael, você tem o Jobinho, que é um jogador mais do que identificado com o Rio Branco. Eu olhando esses 3 jogadores, fora o restante do elenco, eu vejo o Rio Branco um sério candidato ao acesso. E aí não sei se para conquistar o título ou não, mas também, por ser candidato ao acesso, pode, por consequência, conseguir o título. Mas é isso, Theo. Com os pés no chão, mas olhando para esse elenco do Rio Branco, é um elenco para subir, né? Não, eu acho assim, ninguém entra no campeonato para perder. E o Rio Branco, um clube com a tradição que tem, um clube centenário, um clube que ficou 17 anos na Série A1 de 90 a 2007 sem descer um ano, eu acho que a gente não podia pensar no Rio Branco sem um elenco para subir e ser campeão. O pensamento quando a gente entra num campeonato é ser campeão. É óbvio que às vezes as coisas dão certo, às vezes não. O ano passado nós montamos uma seleção, tínhamos quase 40 atletas aí, atletas de A1, atletas de Libertadores, atletas de A2, todos atletas testados, e o time não deu liga. Enfim, e passamos sufoco, né? E tínhamos 40 atletas no elenco, coisa que dava para montar 3 times e meio de configuração tática, né? E as coisas não aconteceu. Agora, com essa nova regra de 25 jogadores mais 3 goleiros, procuramos contratar, junto com a Zaca, um técnico de peso, que tem experiência. Deixamos a cargo dele a escolha dos atletas, porque a gente tem que fazer um planejamento muito melhor nessa 2, porque os 28 atletas que serão contratados no começo irão até o final. Você não tem a possibilidade de trocar no meio do campeonato, de trazer reforços, enfim. Então o planejamento foi nesse sentido, de escolher uma comissão técnica de primeira linha, escolher atletas de primeira linha. E desculpa te cortar, até por isso que eu fiz essa pergunta, porque a gente olha pro Kleber e pro Fael, a gente lembra do Rio Claro do ano passado, no Paulistão. A campanha que eles fizeram, por isso que me remete a um Rio Branco como favorito, entendeu? Não, sem dúvida, foi por isso que a gente pegou um técnico experiente, um goleiro experiente, pessoas testadas já no futebol com vasta competência e seriedade também, porque essa é uma premissa que a gente tinha, e buscamos escolher os melhores jogadores para fazer um grupo aí que tivesse a condição de ser campeão e tenha o acesso a um. É óbvio que todo clube não pode almejar outra coisa senão ser campeão ou o acesso à Série A1. É óbvio que a gente sabe da dificuldade de muitos clubes, dificuldades que nós já enfrentamos aqui. A gente sabe como é difícil você tocar um time de futebol, mas a gente não pode ter outro pensamento senão fazer o melhor e tentar ser campeão e tentar o acesso para a Série A1. Theo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sócio torcedor que você disse no começo da nossa entrevista. Como que funciona? Qual é a vantagem de ser sócio torcedor aqui do Rio Branco? Na verdade é o seguinte, a gente tem um programa sócio torcedor hoje que é o da Ambev. Na verdade não tem nada a ver com o pacote de ingressos e facilidades para o clube, não tem nada a ver com a compra de ingressos, com a compra de camisas. Esse aí é o ingresso do Rio Branco no movimento por um futebol melhor, tá? A gente ainda vai fazer um programa sócio-torcedor exclusivo do Rio Branco que vai dar direito ao pacote de ingressos, a prêmios, a facilidades, a vantagens. Só que com essa interdição de estádio, com a não certeza da liberação na primeira, na segunda ou na terceira rodada, a gente não tinha como fazer todo esse planejamento. Só que nós ingressamos no movimento por um futebol melhor da Ambev. Como funciona?
você entra no site www.futebolmelhor.com.br. Lá você procura pelo brasão e pelo ícone do Rio Branco. Você faz o seu cadastro como sócio torcedor do Rio Branco. Você vai pagar 6 parcelas de R$12. Válido por 6 meses esse pacote. E você vai ter descontos na boca do caixa em mais de 600 produtos. Produtos da Ambev, produtos da Unilever, rede de fast food, Burger King, enfim. Basta você fazer sua compra. Você comprar 10 fardinhos de cerveja, você informa no caixa do supermercado o seu CPF, você vai ter um baita de um desconto aí na sua compra. Então a gente fala que é o programa ganha, ganha, ganha. Por quê? Ganha o torcedor que ganha desconto, ganha o clube que ganha uma contrapartida da Ambev quando dá adesão do torcedor, e ganha a Ambev e as empresas que aderiram a esse movimento por um futebol melhor, fidelizando o seu consumidor. Enfim, é alguma das fontes de receita que o clube tem buscado, né, para melhorar aí a questão financeira. Então a gente espera que todos os torcedores façam essa adesão, porque vão ganhar descontos na Sky, vão ganhar descontos no Burger King, vão ganhar descontos nos produtos da Ambev, vão ganhar desconto nos produtos da Unilever. Então é uma coisa muito interessante aí para todo mundo, tanto para o clube, tanto com o consumidor, quanto para as empresas que aderiram ao movimento por um futebol melhor. Todos os clubes grandes já são adeptos aí desse movimento. Milhões de pessoas já estão cadastradas. A gente espera que o torcedor do Rio Branco abrace essa causa, que a cidade americana também abrace essa causa para ajudar o Tigre. Muito legal quem quer tomar cervejinha de final de semana, né? Gostei, eu olhei pro Denis, ele já também deu aquela piscada na hora que falou do desconto do Burger King, ó. Aí a gente aí a gente já gostou. Vai fazer mais uma? Pode fazer, Léo. Não, eu queria que o Theo explicasse pra gente, falasse um pouco, porque você lembrou bem do Roger Williams há um tempo atrás e também citou o J. Lima. A gente teve a oportunidade de há 2 programas atrás, né, participar com o Baquim, lá de Santa Bárbara, e com o J. Lima, para falar de união, para falar de Rio Branco, como tá as duas equipes, também da carreira dos dois. E na ocasião, eu perguntei pro J em relação ao Roger Williams, a importância dele agora como, além de vice-prefeito, secretário de esportes, na ajuda que ele pode dar ao Rio Branco Esporte Clube. E o Jota foi enfático na resposta dele, falou que além do bem que ele vai fazer para a cidade por ser um entendedor, o Rio Branco vai ganhar muito justamente por isso, por ele ser um entendedor do assunto, um entendedor do futebol. É isso mesmo? O Roger Williams vai contribuir bastante, além disso, por outros fatores com o Rio Branco Esporte Clube, tá? A gente espera que sim, né? A administração anterior, através do prefeito Diego Denadai, sempre contribuiu muito. Se não fosse ele, o Rio Branco teria fechado as portas. Foi a concessão aqui do estádio para a prefeitura, foi a captação de patrocínios. O Roger ajudou muito a gente nesse processo da liberação de estádio, inclusive hoje passou o dia todo no fórum com os procuradores da prefeitura. A gente sempre espera um pouquinho mais da administração pública, eles não tiveram a condição de construir o muro, né? Era uma obrigação da prefeitura, mas a construção do muro ficou aqui para o Rio Branco e para a Zaca, que ajudou muito a gente, mas eles correram com toda a parte burocrática do encaminhamento do laudo para a Polícia Militar, da questão do monitoramento aqui, correram também com os procuradores da prefeitura para a liberação da questão burocrática do estádio, enfim. Mas eu acho que o Roger, que é o entusiasta do Rio Branco, aí, um amigo próximo nosso, vai ajudar muito sim. E a gente espera que ele, como secretário de esportes, mantenha aí esse empenho que ele sempre teve nas questões extracampo aqui com a gente. Eu acho que se a prefeitura conseguir manter pra gente a manutenção, a concessão do estádio, deixar tudo em ordem como sempre aconteceu, já é um grande feito pro Rio Branco a gente ter esse apoio, essa ajuda do Roger, essa ajuda da prefeitura, e fazer um agradecimento aqui, né, ao Roger, ao Edilson, aos procuradores da prefeitura que hoje correram aí o dia todo tentando a liberação do estádio, que saiu hoje às 18h30 da tarde ou da noite. O Roger consta na nossa pauta, né? A princípio para o dia 3 de março, a gente ainda vai tentar um contato com ele para saber da possibilidade de estar fazendo um programa com ele. Vai falar sobre o esporte em geral de Americana, não só o futebol, o que ele encontrou de diferente aí desde que ele assumiu, enfim.
promete ser um bate-papo bem legal. Ô, Theo, você explica pra gente, não vai dar pra mostrar até porque tá escuro, mas o muro que você tá falando, que é foi o motivo da interdição, fica onde exatamente? Próximo ao gol? Onde... Não, na verdade ele fica bem do lado ali da entrada dos visitantes, na nossa esquerda. Tem né? Uma subida ali. Tem ali a rua ali ao lado. Se fosse lá no fundo não tinha tanta influência, mas o receio da polícia militar é que o muro caiu bem ao lado da entrada dos visitantes, né? Então esse que foi o empecilho maior. A gente tem um azar aqui em Americana que o muro sempre cai 10 dias antes do estádio, do campeonato. O ano passado foi o muro aqui da direita que caiu, mas aí a prefeitura naquela oportunidade conseguiu agir rápido, fez o muro e a gente conseguiu a liberação. E agora, apesar dos 2 jogos fora, a gente também conseguiu agir rápido e construir o muro do outro lado do estádio. É um muro antigo, como eu falei para vocês, é mais de 80 mil metros de área aqui, cercadas por um muro que tem, acho que, sei lá quantos anos de idade. Então a gente combinou com a polícia militar também de fazer uma manutenção nas demais partes do muro para que a gente consiga ter os laudos sempre de maneira antecipada. O que aconteceu esse ano foi que com essa turbulência política nós tivemos 3 secretários de esporte e 3 prefeitos no intervalo de 60 dias. Então, nós passamos por isso na outra administração lá em Santa Bárbara também. Então, e daí a queda no muro aconteceu nesse intervalo também. Na administração do prefeito Paulo Chocolate nada foi feito, os laudos estavam se vencendo. Eu oficiei para o secretário de esportes como presidente do Rio Branco, o vereador Joãozinho do Quiosque fez um requerimento na Câmara dos Vereadores, mas nada aconteceu, né? Enfim, passou, tá aí o muro, tá aí o laudo de segurança da Polícia Militar, tá aí o AVCB do Corpo de Bombeiros, tá o parecer positivo do Ministério Público e tá também a liberação de estádio pela Justiça Comum Estadual, despacho dado hoje pelo Dr. Eloy Estevão Trolli. E a gente espera que amanhã cedo a gente consiga a liberação para a realização do jogo do São Caetano e do Rio Branco aqui no sábado. Vamos torcer para isso. Nos empenhamos hoje, falamos muito com o Coronel Marinho, falamos muito com o Coronel Suíta, estamos entrando em contato com o Reinaldo, que é o vice-presidente, o virtual presidente da Federação Paulista de Futebol, pessoa amiga nossa e parceiro, e a gente espera que as coisas deem certo aí amanhã para que o jogo aconteça no sábado aqui. É isso. Theo, a gente tem mais 2 minutinhos, eu pelo menos aqui da minha parte já vou encerrar. Vamos para as considerações finais. Gostaria então de te agradecer imensamente. Eu já te conheço aí há um tempinho da NET, do Lente Esportiva. Ontem não tive a oportunidade de estar lá no bate-papo com você, mas a gente sabe aí do seu caráter e do que você pode e está tentando, na medida do possível, se desdobrando aí para fazer o melhor para o Rio Branco Esporte Clube. Queria mais uma vez destacar a ótima receptividade que a gente teve, né? Porque infelizmente tem ainda, eu citava com a Tiana antes de você chegar, alguns bairristas que não viram com bons olhos a nossa participação aqui hoje, o que a gente acha uma pena, né? A gente lamenta muito porque, como a Tiane também frisou, a gente vai fazer de tudo pelo bem do esporte, não só do futebol, do esporte regional. Então a gente vai estar em Limeira, vai estar em Piracicaba, vai estar em qualquer lugar, sempre pro bem do esporte regional. Então queria te agradecer imensamente. A gente volta a se falar muito em breve e que o Rio Branco consiga êxito, que a gente possa ver o Rio Branco sim na primeira divisão do ano que vem, pra gente não só vislumbrar jogos grandes, né, aqui em Americana, mas também ver o Rio Branco cada vez mais forte. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, um prazer falar com você, Léo, um prazer falar com você, Tiane, é uma alegria receber vocês aqui no estádio Décio Vita, hoje liberado, graças a Deus, e ao empenho de muita gente, né? Eu estou sempre à disposição de vocês, eu acho que a rivalidade tem que ficar dentro de campo e nas brincadeiras saudáveis aí da torcida, e a gente está sempre à disposição de vocês aqui. É sempre bom ter vocês em casa. Eu acho que o Rio Branco precisa do apoio da imprensa, da torcida, e da cidade americana e da cidade da região. Então estarei sempre à disposição de vocês aí para o que precisarem. Nós éramos uma cidade só antigamente, né? Para quem não se lembra, para quem não conhece, às vezes falta isso, inserir na educação, né? No ensino, a história de Santa Bárbara de Americana, né? Que os americanos chegaram em Santa Bárbara, ficaram em torno da estação ferroviária. Eu falo isso porque eu trabalho com isso, é o que eu falo na educação patrimonial para os alunos que visitam a estação. Os americanos chegaram, começaram a construir, se tornou a Vila Americana. Depois ela foi emancipada e se tornou a cidade americana. Então éramos todos
Um só, só. né? E não me deixa ser injusto, agradecer mais uma vez a Denise, que é a secretária do TEL, e também ao Nassim, por toda a correria que eles fizeram para que a gente pudesse fazer o programa aqui hoje. Também agradecer a eles que me aguentam diariamente. É isso, TEL, obrigadão. Agradecer a você também que nos acompanhou por 61 minutos aqui A dentro. gente nunca é pontual, né? A Não, gente sempre não, passa não. um pouco. Exatamente. Ainda bem que não tem a Voz do Brasil, né? Que não é Ainda bem. rádio que paga a multa. Por 61 minutos dentro da TV 24 Horas, no site SB 24 Horas. Meu muito obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando o nosso site. Semana que vem ainda não está definido devido à condição climática. Queríamos gravar. Só está definida a convidada, A convidada, né? Que né? vai ser a Arielle Melo, ela é atleta do vôlei de praia de Santa Bárbara do Exato. Oeste, campeã dos Jogos Regionais, vice-campeã dos Jogos Abertos. Ela com o treinador dela tem muita história boa para contar pra gente. Só não sabemos ainda se teremos condições climáticas para gravar do Parque dos Peso. Ou faremos dos Do estúdios SB 24 Horas. Um abraço a você, uma boa semana e dia 28 de fevereiro, Rio Branquenses e Unionistas, todos no estádio Antônio Guimarães às 16 horas. A gente até já encheu o saco do Nassim, pra na semana do derby a gente vai estar com um jogador do Rio Branco e um jogador do União, provavelmente do Tivoli Shopping, fazendo esse esquenta pro derby. Boa noite e até semana que vem.